Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade. Como dissemos, hoje recebendo o companheiro Gessner Dias Júnior, que é presidente do Rotary Clube de Presidente Prudente, Prudentão, ou também conhecido como Rotary Clube de Presidente Prudente Centro. Companheiro Gessner, nós queremos te agradecer pela disponibilidade sua em estar conosco nesse programa e gostaríamos já de antemão, já puxar aí uma apresentação sua sobre o histórico da criação do seu clube, que este ano está completando 72 anos de existência. Como é que foi essa criação, como se deu, quais as personalidades envolvidas, que eu sei que você tem aí uma história longa, muito bonita, muito abrilhantada de personalidades da criação do seu clube. Conte para nós, que o nosso telespectador precisa saber disso. Bem, um abraço, Adilson, aos meus queridos companheiros do Rotary Clube, do Rotary de nossa cidade, Presidente Prudente, e também da nossa querida Santo Anastácio. Bem, o Rotary Clube de Presidente Prudente ele foi fundado aí nos meados do início da década de 40. E isto se deve a um norte-americano, James Roth, que acabou fundando no Brasil. Ele teve uma participação direta na fundação de 82 clubes, do ano de 1928 até aproximadamente 1946 ou 48. Nesse período que ele esteve no Brasil, ele foi o responsável direto pela fundação deste clube. Nós temos a alegria também, o Rotary Clube de Presidente Prudente, através de um companheiro, Michel Buchala, de ter guardado as atas originais. Então, ali você tem a possibilidade de pesquisar, de entender um pouco. As primeiras reuniões foram no mês de março. Houve uma reunião no dia 16 de março, onde os companheiros deixaram a ata em aberto para que eles buscassem novas pessoas que pudessem ser sócias do clube. E numa segunda-feira de março de 1940, Joaquim Ferreira de Oliveira, Felício Tarabai, os primeiros rotarianos, eram em torno de 18 a 20 rotarianos, eles fundaram o Rotary Clube de Presidente Prudente. Foi a primeira semente lançada naquele ano. E um dado interessante também, que nós tivemos, além da fundação do Rotary Clube de Presidente Prudente, nós tivemos o Rotary Clube de Marília, o Rotary Clube de Paraguaçu Paulista e o Rotary Clube de Botucatu, fundado em janeiro de 40, foi o padrinho do Rotary Clube de Presidente Prudente. Praticamente quase que simultaneamente, ou tivemos alguns espaçamentos entre um e outro? Entre janeiro e... Porque o que você busca lá, a Carta Constitutiva do Prudentão, ele é datado de abril de 1940. Sim. A festiva da entrega desta carta, ela aconteceu em 10 de julho de 1940. Inclusive, na época, o governador do distrito do Rotary Clube de São Paulo, Najib José de Barros, esteve presente, como também James Roth, ou Jim Roth, como ele era conhecido. Até na ata original, você tem a assinatura de Jim Roth, esse americano que foi o responsável direto pela fundação do nosso clube. Porque o Jim Roth era um representante do Rotary Internacional e ele tinha a missão de sair mesmo pelo mundo para estar divulgando a filosofia rotária e ajudando na formação e na fundação de clubes. Perfeito. Ele foi um embaixador norte-americano. Posteriormente, ele veio a se tornar um funcionário, vamos colocar assim, do Rotary Internacional. E ele começou a peregrinar. Ele começou porque o Brasil teve... A história fala o seguinte: no ano de 18, aproximadamente, 1918, foi fundado até um Rotary no Brasil, no Rio de Janeiro. Porém, eles não falavam a língua portuguesa. Ele era formado basicamente por estrangeiros. Então, nós, através de Chess Perry, que foi o secretário de Rotary Internacional de 1910 a 1942, ele não permitiu que esse clube tivesse sequência, porque ele não tinha na sua formação pessoas que falassem a língua portuguesa. Ele era um Rotary no Brasil, onde as pessoas falavam a língua inglesa. Então, ele não aceitou, então não teve continuidade. Aí, a partir de 1922, vem o Rotary para o Brasil e nós tivemos, então, a participação também de Jim Roth. Aí, então, em 23, vem o Rotary Clube do Rio de Janeiro, 24, o Rotary Clube de São Paulo e 27, o Rotary Clube de Santos. Eu acho interessante aparecer na conversa, principalmente nesse histórico todo que você tão bem coloca, a figura do Jim Roth, porque no meio rotário a gente não ouve falar nele com tanta frequência, com tanta veemência,
E a gente percebe que através da história do Rotary foi uma figura importante, né? Não só para os Rotarys brasileiros, mas eu acho que, considerando os Rotarys de uma forma geral no mundo, ele teve uma participação bastante grande. Eu diria assim, o currículo dele é bastante completo. Fantástico. Né? Eu tenho até o pensamento, e vou apresentar isso para os nossos companheiros, nós temos a grata alegria de termos a Galeria dos Presidentes. Sim. É um trabalho que nós devemos a um companheiro, Silvério Domingues, o Samburá, uma Sim. pessoa espetacular. Grande Samburá. Grande Samburá. Que nós não tínhamos a Galeria de Presidentes. A questão de 12 anos nós temos a nossa Galeria de Presidentes. O que representa isso é o seguinte: eu estive no Rotary Club de Botucatu, que é do Distrito 4310, e eles perderam um pouco da história, perderam muito da história. E eles não têm a galeria de seus presidentes com as fotos. Ele tem os nomes das pessoas, mas não tem as fotos, essa coisa toda. E nós temos isso. Então, esse trabalho, e quando eu cito James Roth, eu acho que o nosso clube deveria, inclusive, ter um quadro também em deferência a este norte-americano, uma deferência que especial, foi uma pessoa que teve uma participação muito grande dentro da fundação do Rotary Club de Presidente. Pela representatividade dele nesse cenário todo, né? Muito. E os maiores clubes, não os maiores, mas até os clubes das capitais, teve a participação no Brasil de Jim Roth, ou James Roth, na efetivação do Rotary no Brasil. Ele foi um grande semeador, na verdade, né? Um grande semeador. Ele soube semear no terreno fértil, e a gente tem hoje aí grande parte desses clubes com esse vínculo dessa semente que normalmente ele andou distribuindo por aí, né? O Rotary, ele tem a história muito bonita. Por exemplo, eu li a história, o Meu Caminho em Rotary, de Paul Harris, que ele fala o seguinte: num domingo, o Rotary Club foi fundado em Chicago, e ele liga para Chess Perry, que era o secretário lá do clube. E o Chess Perry foi colocado como aquele que estaria ampliando o Rotary. Era um clube só, mas para desenvolver, ter outros clubes. E na realidade, o Rotary Club de Chicago não queria que isso acontecesse. Então eles colocam o Chess Perry para que ficasse o clube apenas o clube de Chicago. Sim. E Paul Harris conta em sua história que ele ligou, né, para Chess Perry, Paul Harris, e depois de uma longa conversa num domingo, ele chega à conclusão que aquele, na realidade, que foi colocado como para não expandir o Rotary, seria o homem que viria expandir o Rotary. Né? E ele é o responsável direto, tanto que tem o arquiteto e o construtor, pela construção do Rotary, também outro grande rotariano, Chess Perry. Ok. Faremos um rápido intervalo, vamos continuar essa conversa interessante, porque todos nós precisamos aprender um pouco mais nesse momento. Para você que está em casa, nos aguarde mais um instante, faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade.